Bom, no Brasil a inflação disparou, mas e nos Estados Unidos? A alta por lá foi de 0,4% em fevereiro e de 3,2% no acumulado em 12 meses. No índice de inflação ao consumidor, e para a gente entender então e analisar esse dado, a gente conversa agora diretamente de Miami, nos Estados Unidos, com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Tudo bem, Will? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Sempre um prazer falar contigo. Prazer é nosso. Bom, aqui no Brasil, alguns analistas falam que, claro, teve essa alta, mas a alta poderia ser ainda maior por causa de alguns índices que poderiam interferir e acabaram não interferindo. E a leitura nos Estados Unidos, há algum tipo de alerta ou é um dado que os analistas estão avaliando como dado normal? Pois é, Thiago, vento que venta aí, venta cá também em Miami, né? De fato, a gente continua vendo uma pressão inflacionária aqui nos Estados Unidos. A inflação teima em não ir embora. É bem verdade que no acumulado de 12 meses ela está menor, né, do que no Brasil, mas a meta aqui também talvez seja um pouco mais ambiciosa, né? Ou pelo menos aqui nos Estados Unidos a gente convive com uma inflação menor historicamente do que no Brasil, né? A meta aqui é 2%. Tiveram alguns indicadores, né, alguns segmentos da economia que, assim como no Brasil, acabaram fazendo o preço. A parte, por exemplo, toda de moradia aqui nos Estados Unidos continua pesando, sejam os aluguéis, enfim, continuam sendo relevantes, né, no índice de inflação ao consumidor. Assim como vocês comentaram, a questão dos preços de energia, né, querendo ou não, o preço de energia no Brasil e nos Estados Unidos, eles estão interligados, são dolarizados. Importante o consumidor entender isso, e aqui também foi um vilão. E além disso, você teve alguma questão ali de seguros e serviços médicos, enfim, que também subiram um pouco acima. Apesar disso, a interpretação do mercado hoje ela foi relativamente positiva, pelo menos na renda variável, mais um dia de alta para o mercado acionário. Cada vez mais o mercado em geral aqui, os analistas olhando muito mais sob o ponto de vista positivo, que essa economia americana ela já enfrentou inflações dessa magnitude, até muito maiores, juros maiores, e a despeito de tudo isso, se existe essa inflação é porque a economia continua relativamente forte, e aí as empresas conseguem vender mais e lucrar mais, e as ações acabaram repercutindo isso. Oi, você sabe que a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan e as notícias vão surgindo de última hora. E em relação à eleição aí nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden acaba de ser confirmado como candidato democrata, o que era obviamente esperado, mas há agora essa confirmação oficial e Donald Trump pode ser confirmado nas próximas horas, aí sim como candidato republicano. Claro que aí é uma virada de páginas, a gente para de falar desta pré-campanha e fala a partir daí da eleição propriamente dita. Como é que o mercado vai reagir? Como é que o país reage com a confirmação de novo dos dois se enfrentando aí na corrida eleitoral no país? Pois é, a gente vai ter uma revanche, né, entre Biden e Trump novamente. Eu diria que o sentimento aqui até, em certa medida, parecido com o que a gente viu no Brasil. Tem muito eleitor que não gostaria que fosse essa revanche, né? Não gostaria de ver esses dois novos candidatos dos dois lados, tanto de democratas quanto de republicanos. As primárias mostraram isso em alguns estados. O voto contrário, não votando no Biden ou no Trump, teve a sua relevância, mas acabou que os dois aí caminham, né, para essa corrida presidencial. Em geral, historicamente, né, diferente um pouco até do Brasil, a política influencia, mas não influencia tanto aqui nos Estados Unidos. A gente vê um pouco mais de volatilidade ali perto da eleição, mas muitas das empresas que estão aqui nos Estados Unidos já atravessaram diferentes presidentes, seja de um lado ou seja de outro, né? E o outro ponto importante é que ambos já foram presidente, né? O Biden ele é o atual presidente e o Trump ele já foi o presidente. Então, apesar de falar muita coisa em campanha, né, por ambos os lados, a verdade é que a gente já sabe mais ou menos o que esperar, ou pelo menos a gente imagina o que esperar de cada um dos presidentes. E para acabar, vai ser super importante analisar o que vai acontecer no Congresso, né, porque o presidente ele não governa sozinho e a gente vai ter eleições para todo o Congresso americano e aí tem que ver como é que vai ficar o balanço de poderes ali na casa. Bom, e assunto para você e para o mercado, o assunto não vai faltar. Conversamos direto de Miami com o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Will, obrigado como sempre, bom descanso para você, um abraço. Forte abraço a todos.